chama para perto. Ele só chama para perto aquele que é filho, que olha para ele, sabe? Eu tenho um pai, eu tenho um Deus. Quando olha para mim, ele muda a minha história, ele muda a vida que eu estou vivendo, ele muda os cenários. Papai do céu, ele está aqui conosco. Nós estávamos aqui orando hoje às 6 horas, clamando pelo fogo. E o fogo do Senhor, ele desceu aqui neste lugar. E eu oro para que o fogo do Senhor, ele adentre nos nossos corações, porque o Senhor está nos chamando como uma tocha viva, como uma vareda de fogo, aonde passar, as pessoas possam perceber que ali vai um filho ungido de Deus, que ali vai sim uma que foi chamado pelo Senhor. Não se importa com aquilo que você já fez, com aquilo que você já viveu, porque o Senhor tem promessas sobre a sua vida. O Senhor tem promessas sobre as nossas vidas aqui nessa noite. E o Senhor, essa semana, ele falou muito ao meu coração. Estava passando por um lugar e eu vi um tucano, ele pousou em cima de um poste. Passavam-se muitos carros e o Senhor começou a ministrar no meu coração. E o Senhor falava assim: está vendo, filho? Até aquele tucano ele para descansar, e o meu povo não tem parado para descansar. Mas eu creio que o Senhor tem descanso para você aqui nessa noite. O Senhor tem uma palavra de renovo no teu coração, e a palavra de hoje é: não desiste, porque o Senhor, ele só começou a boa obra, mas ele ainda não terminou. Você crê que Deus tem uma promessa para você ainda, meu irmão? Então não desiste, porque o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós. Amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós rendemos graças mediante a tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite, Pai. Eu sei, papai querido, que no nosso meio tem pessoas que estão clamando por um socorro. E eu sei também, papai querido, que o Senhor quer socorrer aquele que clama pelo Senhor, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor possa já tocar em corações aqui nessa noite, porque a palavra que Deus tem para essa noite é: eu não coloquei um ponto final na tua história, sou eu quem continua escrevendo a história da tua vida. Então não desista, porque eu tenho uma aliança contigo, filho. Pai, em nome do Senhor Jesus, aplana, meu Pai, o nosso pensamento com o teu pensamento, Pai. Reveste a tua igreja com poder, com fogo, Senhor, para que nós possamos suportar no dia mal, Pai. Reveste a tua igreja com teu sangue, Pai. Acampa anjos de guerra na tua igreja, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, Pai. Traz renovo, Pai. Traz unção, Pai. Pai, despedaça todo jugo de opressão, mas traz também, meu Pai, a clareza aos olhos dos teus filhos, Pai, para que eles possam entender, Pai. E o Senhor tem, Pai, promessa para aquele que te ouve, promessa para aquele que obedece. Por isso eu te peço, fala de amor aqui nos nossos corações nessa noite, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Eu preciso ir um pouco mais tranquilo hoje. Segunda-feira eu fui orar. Toda vez que termina um culto, eu já começo a perguntar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer com uma palavra? Porque são os teus filhos que precisam ser alimentados. Eu peço ao Senhor todos os dias. Eu não sei se você tem dificuldade em ouvir o Senhor, mas em todo tempo Deus está falando conosco. Em todo tempo o Senhor está falando: filho, não desiste, porque eu sou contigo. Em todo tempo o Senhor vai falando de amor conosco. Aí eu subia, eu fui no monte para orar, e eu falava: Senhor, tem sido tão difícil, tem batido um cansaço. E o Senhor falava assim: filho, mas eu tenho remédio para o teu cansaço. Eu tenho remédio para o cansaço da minha igreja, a igreja de Cristo, irmão. Nós somos apenas a parte de um corpo, onde o Senhor, Ele é a cabeça pensante de tudo. E nós só precisamos confiar naquilo que Deus já viu acontecer nas nossas vidas. E lá no monte, quando eu orava, o Senhor me deu uma permissão de ver algo, que eu fiquei encantado com aquilo que Ele me mostrou. Ele me mostrava toda uma cidade cercada por homens, por cavalos de guerra, por cavaleiros fortemente armados. Eles estavam levantando um cerco para nos protegermos. Creia que o Senhor, o que Ele me mostrou, é para proteger a igreja dele. Você não vai precisar lutar, você vai precisar permanecer, porque é o Senhor, o Rei das guerras, é Ele, é o Senhor das nossas guerras. Então eu só preciso permanecer firme, porque o Senhor há de nos entregar a vitória. O Senhor já tudo viu. O Senhor tudo já viu, irmãos. O Senhor tem visto a luta que nós estamos passando.
mas Ele tem visto e está passando conosco, e nós precisamos crer que, embora esteja difícil, eu sei que o meu Senhor, Ele está do meu lado para me ajudar, para me fortalecer. E a palavra que o Senhor Deus para mim me deu para essa noite está lá em Mateus 11, versículo de número 28. Você que trouxe sua Bíblia, abre comigo. Mateus 11, versículo de número 28. Aleluia. Aleluia. Mateus 11, versículo de número 28. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, e que o Senhor possa abrir, meu Pai, entendimento de cada um de nós, porque nós precisamos, Pai, obedecer às instruções que o Senhor tem dado para o teu povo. Pai, derrama um óleo de alegria, Pai. Toma os nossos corações, Pai. Quantos não são os que entraram por essa porta hoje, precisando ouvir uma direção do teu alto, do teu trono, e por isso eu te peço, fala de amor aqui conosco nessa noite, Pai. Toma, meu Pai, cada pensamento cativo ao Senhor, Pai. Coloque em liberdade o teu povo, Pai. Pai, abre os olhos espirituais de cada um de nós aqui nessa noite, porque nós queremos ouvir e ver o Senhor agindo no nosso meio. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu sei que para muitos aqui nessa noite foi muito difícil chegar na presença do Senhor. Eu sei que para muitos aqui nessa noite, o pensamento é de que se o Senhor não falar hoje, a pessoa está desistindo dela mesma, mas Deus tem uma palavra para você, para dizer: olha, aonde você pensa em terminar, eu só estou começando uma nova história na tua vida. Aonde você pensa em desistir, é nesse lugar que eu tenho um encontro marcado com você, porque através de você o meu nome será exaltado no meio de muitos aonde pensam que para você já não tem mais solução, que já não tem mais saída. E aí eu começo a entender que o meu Deus é um Deus de poder, é um Deus de promessa, é um Deus de aliança, e se Ele tem aliança contigo, não desiste, porque aquilo que Deus quer fazer só depende de você permanecer fiel a Ele. A palavra do Senhor diz que Jesus disse que todo aquele que meu Pai me der, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Senhor não tem um propósito de te lançar fora. O Senhor tem um propósito de mudar a tua história. O Senhor tem um propósito de erguer o teu nome no meio de onde todos estavam caídos, mas Ele te escolheu para colocar de pé. Mas eu preciso só permanecer nele. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Talvez eu tenha que descer aqui hoje para tocar no coração, porque eu sei que parece que está tudo difícil, que não tem mais saída, mas é olhando para o alto que eu vejo o socorro do Senhor chegando na minha vida, porque não foi diferente para mim. Quando eu já achava que não tinha mais solução alguma para mim, o Senhor falava para mim: filho, vinde a mim, porque tu está cansado, mas eu tenho como mudar a tua história, filho. Vem para mim, porque eu tenho como desonrar aquilo que o inimigo tem tentado se levantar contra a tua vida. E Deus, Ele está aqui, irmãos, para mudar uma história. Mas a pergunta é: você quer que Ele mude a tua história e você vai permanecer nele, ou você só quer que a tua história mude e você vai embora? Porque o convite de Deus é para nós irmos para Ele. Deus está falando assim: filho, vinde a mim, dá um passo. Mas muitas das vezes aquilo que eu vivi me impede de chegar no Senhor na plenitude. A minha sujeira me impede de chegar perto do Senhor. Mas Ele tem um óleo de alegria para lavar a tua mente. Ele tem um sangue precioso que lava as tuas vestes. Aí o inimigo vai poder se levantar para dizer o quê? Uma vez que você entregou a tua vida para Ele, confiou nele, e o mais Ele está fazendo. Aquilo que o Senhor começou na tua vida, Ele ainda não terminou, porque a obra termina quando Ele diz: está consumado, está pronto, eis que eu faço nova todas as coisas na tua vida. E a opressão que tem tentado te levar para a sepultura, agora eu coloco um ponto final na tua história, e eu removo a mão de Satanás, porque sobre a tua vida agora está a mão do Senhor Jesus, porque o inimigo não tem mais poder sobre a tua vida.
Pai, reveste a tua filha com poder, com unção, com fogo, Pai, e aquilo que ela precisa, que os céus possam ser derramados sobre a tua vida agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quebro agora todo o grilhão, Senhor. O Senhor me chamou para colocar em liberdade um cativo, Pai. E aquele que prisionava ela, Pai, agora, Pai, que o Senhor amarre e leve embora na autoridade do teu santo nome. Eis que o Senhor começa a escrever uma nova história na tua vida, filha. Permanece nele, porque Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Quantos não chegaram aqui hoje, papai querido, pensando em desistir da própria vida, Pai, pensando em desistir do Senhor, como se o Senhor não fosse o mesmo Deus de ontem, de hoje e aquele que é eternamente. Deus tem promessa para aquele que quer ver as promessas se cumprirem na sua própria vida. Quando eu estava caído e as pessoas apontavam o dedo e diziam: ele não vai conseguir se levantar, eu não olhava para aquilo que as pessoas falavam. Eu sempre olhava para Jesus, porque eu sempre soube, a palavra final que eu tenho vem da boca de Deus. Satanás foi tentar Jesus lá no monte, lembra? Ele falava: você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. Mas quem tem vida com Deus sabe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus tem promessa para os seus filhos. Da boca de Deus tem renovo para nossas vidas. Da boca de Deus tem promessa de envergonhar o inimigo, porque para Jesus o inimigo já é um derrotado. E para nós precisamos olhar para o inimigo sabendo que o meu Deus, Ele já derrotou aquele que me perturbava, aquele que tentou contra a minha vida. Mas uma vez que o Senhor me liberta, eu preciso permanecer nele, ouvindo e obedecendo os seus mandamentos. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração, porque eu comecei a perguntar, falei: Senhor, por que a igreja está tão cansada? E o Senhor ainda responde orações, amém, irmãos? E o Senhor fala: meu filho, a igreja não me ouve, a igreja não obedece, a igreja não quer cumprir os mandamentos que eu já determinei. Amarás o próximo como a ti mesmo. Como é difícil amar aquele que nos feriu, como é difícil amar aquele que falou mal de nós. Mas o perdão de Deus é completo quando eu perdoo aquele que me feriu. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem, nós não sabíamos, mas o Senhor trouxe um esclarecimento para nós, que eu preciso perdoar a todos para receber perdão de Deus. Quer receber perdão de Deus? Perdoa. Perdoa os que te ofenderam, os que te caluniaram, os que falaram mal de você. Sabe por que fala mal de um filho de Deus? Porque não conhece o Deus que tu serve, não conhece o Pai que você tem, não conhece o Deus maravilhoso que pode mudar a nossa vida, a nossa história. E o Senhor tem promessa de Deus para as nossas vidas. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está falando: filho, existe um lugar de descanso, mas a igreja parece não ter encontrado esse lugar em mim. Deus está falando assim: olha, o lugar que você encontra descanso é em mim. Só que muitas das vezes eu penso: como que eu vou para o Senhor do jeito que eu estou? E o Jesus está falando assim: filho, vem do jeito que você está, porque do jeito que você está, você não continua. É Ele que muda a minha história, é Ele que muda a tua história. E talvez você possa estar pensando: mas pastor, eu não estou vendo mais saída. É nesse cenário que o Senhor se levanta para honrar o nome dEle. Quando não tem mais saída e você não sabe mais o que fazer, lá vem Jesus fazendo o impossível acontecer na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa: na vida de Jesus está tudo bem, é na nossa que precisa ficar tudo bem. Então eu preciso encontrar um lugar, mas que lugar é esse aonde eu posso encontrar descanso? É no Senhor. Porque quando eu vou para Ele, Ele quer que eu vá e permaneça nele. A palavra do Senhor diz: e Ele nos ensinará todas as coisas. Só que às vezes eu vou para o Senhor e Ele faz milagre, e Ele tem poder para isso. Você pede, Ele faz. Mas não pegue o teu milagre e vá embora. Pegue Jesus e não largue mais.
É Ele que precisa estar dentro da tua casa. Aí a treva vai embora, porque Ele é luz. Mas você também precisa se lembrar que Ele disse: você é luz desse mundo. Ei, nós somos a luz desse mundo. Tudo aquilo que o Senhor já falou, nós somos. Não é o que o inimigo tenta dizer que nós somos. Nós somos aquilo que o Senhor diz. Esse é meu filho amado. Ei, nós somos um filho amado do Senhor. Ah, mas para Jesus foi muito difícil, mas Ele venceu a morte, a parte mais difícil. O Senhor já venceu. Agora Ele só está falando: olha, vocês só precisam vencer a vocês mesmos. Deixe de lado as suas vontades e passem a fazer a minha vontade, porque a vontade do Pai, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então, quando eu deixo de viver o eu passo a viver Cristo, as pessoas vão ver como pôde. Ele estava caído e embaraçado, mas hoje está de pé e está glorificado, porque Jesus, Ele mudou a minha vida, mudou a tua vida, mudou a nossa história. Mas se tem algo que o Senhor está nos chamando aqui nessa noite, é para nós agradecermos por tudo aquilo que Ele tem feito, porque muitos são os que chegam ao ter Ele cansados, sobrecarregados, recebem milagres e muitas das vezes nem volta para agradecer. O Jesus passou num lugar, e a palavra do Senhor vai dizer que Ele curou 10 leprosos, sim ou não? A palavra do Senhor vai dizer que Ele curou 10 leprosos. Mas o Senhor Jesus pergunta para um leproso, Deus. Ele fala assim: cadê os outros? Está faltando gratidão, irmão. Está faltando um pouquinho de reconhecimento que Deus é Deus, que Ele é grande, que nós somos apenas aquele que obedece. Servo fiel a um Deus que é fiel conosco em todo tempo. Servo fiel, lembrando-se: hoje eu estou de pé, foi Ele que me colocou de pé. Mas pastor, está difícil. Está difícil porque se tivesse fácil, você já teria abandonado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É por isso que o Senhor está nos experimentando. Mas se Ele nos experimenta, é porque Ele quer nos aprovar. E a gente aprovado vai dar testemunho de que Deus, Ele fez uma grande obra na minha vida. É individual a salvação. A salvação, ela é individual. Eu posso querer orar por você, eu posso querer que Deus te salve, mas quem quer ser salvo precisa querer ser salvo por Ele, mas tem que renunciar às coisas desse mundo. Não dá para servir dois senhores. A um você há de aborrecer. Então aborreça as trevas e gere alegria no Espírito Santo de Deus, porque o Espírito, Ele intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis. Ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo tem ciúme de nós. Que amor é esse? Sabe que amor é esse? É o amor de sempre, porque Ele nos amou primeiro. Perdoai-vos as vossas ofensas, assim como eu tenho vos perdoado. Deus já liberou perdão sobre nós, é nós que estamos precisando de cura. Ah, mas eu vou sair da igreja. Existe hoje uma igreja muito maior de homens e mulheres desigrejados do que a própria igreja de Cristo, porque se aborreceu com alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa: tem muita gente entrando na igreja pedindo a Deus para mostrar um problema para poder ir embora. Ei, Jesus, Ele não mostrou o problema. Ele chamou Tomé e disse: pode tocar, porque eu sou curado. Ah, mas eu só acredito se eu ver. Aí o Senhor abre a mão para Tomé e fala: pode tocar, filho. Nós precisamos ser uma igreja curada, senão nós não vamos parar em lugar nenhum. E o Senhor está falando: olha, vinde a mim, mesmo ferido, mesmo machucado, porque eu sou o único que posso mudar a tua história. A história de Jesus, ela já está escrita com aquele que ressuscitou ao terceiro dia. A história que Ele quer escrever é a minha e a tua, e Ele já sabe como Ele quer que a minha história termine, mas eu preciso querer que a minha história seja escrita por Ele. Eu não posso escrever a minha história. Deus não está querendo que você escreva mais. Deixa Ele assumir o controle da tua vida. Se até aqui foi difícil, se até aqui nada deu certo, para tudo, se rende ao Senhor aqui nessa noite e diz: Senhor,
eu fiz tudo errado. Deus tem o poder de liberar uma palavra e apagar todo o teu passado, escrever uma nova história, porque Deus não levantou homens perfeitos, Ele levantou homens pecadores para dizer, esse aí é pecador, mas eu tenho poder para fazer a história dele ser uma história incrível, se ele permanecer em mim. Porque se eu não permanecer em mim, eu vou achar que a obra que quem fez fui eu. Mas obra que homem faz, ela está fadada ao insucesso. Ela é uma obra grande, mas no tempo certo de Deus vai desmoronar tudo, porque a única coisa que fica de pé é aquilo que Deus fez, é aquilo que Deus já falou, é aquilo que Deus já encerrou. A Bíblia diz, está consumado. Está consumado tudo aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Está consumado, filho. Eu estava falando assim, até quando eu vou levar uma vida mais ou menos com aquele que entregou tudo por você? Até quando eu vou levar uma vida com o Senhor da maneira que eu quero, se a palavra do Senhor diz que sem santificação é impossível agradar a Deus? Mas muitas das vezes a gente quer agradar a internet, a gente quer agradar o Facebook, a gente quer agradar o Instagram, mas Deus está te dizendo assim, olha, você precisa agradar a mim. Tem que agradar a mim. Se você não consegue agradar a Deus, você não consegue agradar ninguém. Mas se você abrir mão das coisas desse mundo, ainda que ninguém esteja vendo, papai já viu, e papai tem recompensa para aqueles que nele confiam. A gente faz um apelo, eu entrego a minha vida para Jesus, sim ou não? Eu entrego, mas não dou. A entrega que Deus fez, Ele deu seu Filho por você, por mim, e foi até o fim. Ele sabia o que estava fazendo, Ele veio para nos salvar. Salvar a quem? O perdido. O perdido aqui sempre fomos nós. Quando Judas deu um beijo nele, ele estava traindo Jesus, mas também estava empurrando Jesus para um propósito. Jesus quis ser pendurado numa cruz por mim e por você. Aleluia. Então eu também quero ir para a cruz com Cristo. Ele está lá nos esperando. Não existe outro lugar, o lugar é na cruz. Aleluia. Tem que morrer, irmão. Tem que morrer para as minhas vontades, para as nossas vontades. Deus está nos chamando para um alinhamento aqui nessa noite. Filho, chega de viver de qualquer jeito. Eu tenho promessa de salvação eterna para mim e para você. Obrigado, Tiago. Aí o óleo, irmão. Eu quero profetizar que o óleo vai cair aqui nessa noite. Tem óleo do Senhor para ser derramado. Não é possível viver uma vida assim de sobrecarga, cansado. Sabe por que muitas das vezes a gente está muito cansado? Desde que a pandemia veio, sobreveio um cansaço fora do comum, sim ou não? Mas sabe por que a gente não consegue encontrar descanso? Porque está procurando descanso no lugar errado. A palavra do Senhor diz, vinde a mim todos que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É alívio de Deus. Vá para o lugar certo. Os braços do Senhor Jesus é o lugar certo aonde a gente permanece. Mas eu ainda não estou vendo, mas eu sei que Deus está trabalhando, e no silêncio Ele já colocou todas as trevas para serem dissipadas. Ah, mas eu não vi. Você não tem que ver, você tem que crer que Ele já fez um milagre dentro da tua casa. Irmãos, eu era um problema, só que eu caí na mão daquele que podia mudar uma história. E enquanto eu não quis mudança, eu não mudava, irmãos. Difícil, sanguinário, tinha que ser tudo do meu jeito. Mas eu fui morrendo, eu fui entendendo, não é a minha vontade, Pai, é a vontade de Deus que precisa prevalecer na minha vida. E quando eu conversava com a irmã Márcia hoje, eu falei, irmã Márcia, eu precisei sair debaixo de um jugo de opressão, e muitas das vezes o que está faltando para mim e para você é isso, é tomar uma decisão de olhar e ver, aqui nessa vida de opressão eu não quero mais, porque eu já encontrei um Senhor que disse para mim, filho, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Chegou um tempo, irmão, que a gente não pode viver mais pela internet. Eu estava conversando com um amigo ontem, e ele tinha motivos para comemorar uma vitória que Deus deu. Ele tem motivos, mas ele preferiu
se alegrar no secreto com o Senhor. Ele não foi para a internet divulgar aquilo que Deus fez. Eu falei, esse aí Deus vai continuar honrando, porque é no secreto que você precisa mostrar para os teus inimigos quem é Deus na tua vida. Mas Deus faz alguma coisa na minha vida, eu vou logo para a internet. Mas quando aquilo é desfeito, a internet não pode fazer nada por você. A internet não pode mudar a tua história. E como eu oro aqui, eu falo sempre, Senhor, abre os olhos dos teus filhos para que eles possam ter direção do alto. Nós estamos vivendo um tempo onde está ficando muito difícil de nós estarmos reunidos no nome de Jesus. Está ficando difícil nós estarmos dentro de uma igreja. E se eu não tiver revelação do Espírito, eu posso ir num lugar errado. Mas se o Espírito te trouxe, permanece. Porque ainda que você não esteja vendo, Ele está fazendo você crescer. Ainda que você não esteja percebendo, o crescimento não é na velocidade que você quer, é na velocidade que Deus tem uma promessa de fazer você crescer aos poucos, para você sustentar aquilo que Deus quer fazer, porque Deus quer fazer obras grandes na vida daquele que nele crê. Aleluia! Mas pastor, tem tanto tempo. Confie no Senhor de todo o teu coração e não fique cobrando ao Senhor aquilo que Ele vai fazer. Descansa. Descanse no Senhor, irmãos. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. E o Senhor, Ele tem falado muito ao meu coração. Eu não sei se Deus fala com vocês em tudo, mas eu sou daqueles que eu vejo Deus em tudo. A terça-feira eu fui passar um café. Sim ou não? Café. Todo mundo passa café, amém? Mas o café, quando você passa que o Espírito vem, o café é diferente. Quando você passa um café que o Espírito Santo de Deus, Ele chega para sussurrar no teu ouvido e falar de amor com você, o café passa a ser diferente, porque foi feito com Ele. E tudo aquilo que a gente faz com Ele é diferente. Exala o bom perfume de Cristo Jesus. Aonde você estiver, Ele vai exalar, porque tu tem vida com Ele. Aí eu coloquei a água para ferver. E de repente só eu e ele. Eu virava a água no pó seco. O pó já estava moído, o pó já estava triturado, mas ainda não havia sido extraído dele o melhor. E talvez o Senhor esteja precisando derramar fogo sobre cada um de nós, para Ele extrair de nós o melhor. O melhor precisa sair de dentro de nós, porque numa cruz saiu de Jesus o melhor. E ao terceiro dia Ele ressuscitou, e vivo Ele está. O nosso Deus é um Deus vivo. Senhor, mas está difícil. Ei, entra numa aliança com Deus, porque Ele muda a tua história. Vocês estão diante de um homem que andou dentro de terreiro de umbanda, de centro de candomblé. Meus pais me consagraram a espíritos estranhos, mas tinha uma promessa de Deus lá no alto. Esse aí eu vou arrancar de dentro das trevas. E se Ele me arrancou, Ele tem poder para te arrancar também, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus de aliança. Então creia. Mas uma vez que Ele me arrancou, eu não tenho dúvida, porque o inimigo ele tem tentado colocar dúvida no coração de muitos, mas no meu não, porque eu sei que se de onde Deus me tirou, se não fosse Ele lá, eu estaria até hoje. Mas se eu hoje estou aqui, é para exaltar o nome daquele que não se esqueceu de mim. E deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não se esquece dos seus, o Senhor não se esquece de você. O Senhor sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo, mas chegou um tempo do Senhor mudar a sua história, mudar a tua vida. Mas eu preciso crer de que eu sou o escolhido de Deus. Acho lindo quando Paulo diz assim: eu, Paulo, chamado de apóstolo, separado por Deus. Você consegue dizer isso para você mesmo? Eu, Ricardo, chamado de Deus para fazer a vontade do meu Pai. Eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e eu só quero fazer a vontade dele e não mais a minha. Não mais as influências desse mundo, mas sim a direção do alto. E quando eu virava água no pó, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Está vendo, filho? O café sofreu várias transformações até ser liberado dele o melhor.
E é o melhor que eu quero arrancar da tua vida. É o melhor que eu quero arrancar da minha igreja. Ei, igreja, chegou o tempo de que não dá mais para entregar qualquer coisa. Deus diz assim: dai-me algo precioso. O que ele diz? Dai-me o teu coração. Sabe por que ele quer o coração? Porque é dali que vem a fonte de toda uma vida. E se você dá o teu coração para ele, o teu coração passa a pulsar no dele. E se a vida que você tem, você já entregou para ele, deixa que ele tem remédio para as tuas feridas, ele tem consolo para as tuas dificuldades. Ele é Deus que apaga o teu passado, e do teu passado ele já não se lembra mais. Deus não se lembra do teu passado. Deus não se lembra do teu passado, filho. Deus não se lembra do meu passado. Então eu preciso estar nele todos os dias, Monique, sabendo que se não fosse ele, lá eu estaria até hoje, Marcelão. Mas ele foi lá me buscar, como foi te tirar também do poder das trevas. Romanos diz que o pecado, ele tem poder, é forte. Não tem como sair do pecado se você não encontrar a luz de Cristo na tua vida. O poder do pecado. Mas na cruz o Senhor Jesus venceu todo o poder das trevas. A treva foi envergonhada por Cristo, e Deus está nos chamando para que nós possamos envergonhar as trevas também. Eu não tenho vida com treva, eu tenho vida com aquele que superabundou na minha vida. É Jesus, querido. É o nosso Senhor e Redentor. E não podemos olhar para Ele como se nós estivéssemos longe, porque Ele está perto. Eis que eu estou contigo todos os dias. Mas a pergunta que eu preciso fazer: Deus tem se alegrado de estar contigo em todos os lugares, em todas as direções dos teus olhos, em todas as atitudes daquilo que você faz com o próximo? Deus tem se alegrado, irmão. Que Deus quer encontrar alegria aqui nos seus filhos. Certa vez, um anjo subindo no céu e descendo, o Senhor vira para aquele que subiu e pergunta: tem visto o meu servo Jó? Lembra disso? É fantástico, porque Deus tinha uma certeza tão grande em Jó. Esse aí, por mais dificuldade que possa passar, não me abandona. Por mais dificuldade que possa ser tocado, esse não vai me rejeitar. Esse aí, por mais que esteja difícil, ele vai continuar crendo em mim. Ainda que há uma folha na árvore, ainda há esperança. Ele se coçava com um caco, que era o que sobrou da tua vida. Mas quem tem experiência com Deus sabe: eu estou passando por um momento difícil, mas eu já vou dando glória a Deus, porque eu sei que o Senhor, Ele tem poder para mudar a minha história. E Ele já mudou a história de muitos que hoje estão confusos. Deus mandou dizer isso. Deus está mudando a história de pessoas aqui que agora estão sem entender aquilo que Deus está fazendo. Ei, Deus está mudando, filho. Permanece firme. Permanece, porque se precisar de ajuda, Ele se levanta para te ajudar. Ele caminhava, levando a sua própria cruz, tropeçou, cansou. Chegou alguém para ajudar: mestre, deixa eu te ajudar um pouquinho. Nós não precisamos ajudar o Senhor. Quem precisa de ajuda somos nós. Então rasga o teu coração para Ele aqui nessa noite: Senhor, toca nessas áreas que eu sou fraco. A palavra do Senhor diz que o poder do pecado, o pecado tem poder. Mas se Ele te libertar aqui hoje, não volta mais a pecar não. Porque quando você vai pecar, você fica destituído de novo da glória dEle. E a glória do Senhor está aqui nessa noite. A unção do Senhor está aqui nessa noite, te falando: filho, o que você precisa para que eu possa mudar a tua história só vem do jeito que você está, filho. Certa vez eu estava numa igreja, vou contar. E aí chegou um pregador e falava assim: ó, você que está com a vida muito amarrada. O Espírito Santo levantava a minha mão. Você que está com dívida, você que está todo enrolado, você que não tem verba nenhuma. Eu levantava a minha mão. Mas não era eu, era o Espírito. E aí ele foi falar
coisas. Aí lá de cima ele falou assim: meu filho, tu está todo enrolado, mas Deus manda eu te dizer, Deus vai mudar a tua história. Eu levantei, dei um salto para o alto, falei: eis-me aqui, Senhor, muda a minha história, porque o Senhor mudando a minha história, eu vou dar testemunho daquilo que o Senhor fez, porque o Senhor é Deus de obras grandes nas nossas vidas. Mas pastor Ricardo, aonde eu vou, como que eu consigo encontrar um descanso? Tem um lugar de descanso para nós aqui nessa noite. Tem um lugar de descanso. Só que muitas das vezes a gente quer descansar o nosso físico. E o descanso que Deus quer te dar aqui nessa noite é um descanso para a tua alma. É a tua alma que está aflita, é a tua alma que está agitada. Mas nessa noite, se você crê, o Senhor coloca descanso na tua alma. Porque muito tempo a alma ficou: para onde eu estou indo? Mas o encontro verdadeiro com Deus traz paz para a alma, porque agora ela sabe: eu estava condenado ao inferno, mas o Senhor se levantou e mudou o meu decreto. A minha alma sabe que agora ela está indo para o paraíso junto comigo, junto com a igreja de Cristo. Você crê? Do teu interior fluirão rios de águas vivas. Se está jorrando, está lavando. Se está jorrando, está purificando. Se está jorrando, está abrindo um caminho para você ir para o Senhor e dizer: Senhor, quando eu fui para o Senhor, eu estava cansado, eu estava sobrecarregado, mas hoje eu estou aqui para poder dar testemunho que o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. E quando eu descer daqui, para onde eu irei? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. É esse lugar que o Senhor está me chamando e chamando a igreja. Mas para isso precisa ser gerado em nós amor por Ele. Ele não está mais na cruz, não. Ele já ressuscitou, Samuel. E a palavra do Senhor diz: olha, eu vou voltar para salvar a minha igreja. Você pode dar uma glória a Deus aqui? Fala para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu quero ser salvo pelo Senhor, porque lá fora haviam promessas de salvação, mas eram tudo obras malignas que nos confundiram. Mas a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já somos livres para adorar. Em teus braços é o descanso. Nos braços do Senhor. João sabia disso, irmão. João sabia que era nos braços do Senhor que ele encontrava descanso. E pelo Senhor ele foi lembrado. Pelo Senhor nós seremos lembrados. Ninguém fica para trás. O Senhor não se esquece da aliança que Ele tem conosco. Coloque sobre os seus pés, eu quero orar por você. Encontrar descanso não é um lugar, é uma pessoa, é em Jesus, é nele que eu encontro descanso. Pastor, mas eu não consigo dormir. Não é o físico, é a alma que o Senhor quer tocar aqui nessa noite. E se você precisa receber o toque do Senhor, sai do teu lugar com um ato de fé, porque eu creio que o toque do Senhor muda a história, muda destinos, quebra cadeias. Pai, abre os céus em favor dos teus filhos, Pai. Eu quero declarar, porque os céus estão abertos aqui em favor da igreja de Cristo Jesus. Derrama assim, Pai, uma unção nova, um óleo fresco, Pai, uma unção que despedaça todo o jugo, Papai querido. Tira, Pai, as mãos de Satanás. Eu não aceito ninguém dentro da tua igreja, Pai, oprimido e aprisionado pelo inimigo que se chama Satanás. Satanás é um derrotado. Satanás já foi perdido na cruz. E por isso eu te peço, faz a obra completa nas nossas vidas, Pai. Tudo que nós queremos, Pai, é te servir, é te adorar, é glorificar o teu santo e poderoso nome. Por isso eu te peço, vem como um fogo aqui nessa noite, Pai. Vem como um fogo, Pai. Coloque em liberdade os teus filhos, Pai. Traz descanso para as nossas almas, Pai. Que nós possamos, meu Pai, encontrar descanso eterno em Ti, Papai querido. Pai, tira do lugar quem não consegue sair, Pai. Traz para aqui para frente aquele que o Senhor trouxe aqui como sendo uma noite de esperança para o Teu filho, Pai. Pai, opera com cura, Pai. Opera com maravilhas, Pai. Nós temos aqui
Homens e mulheres que precisam de cura, cura no físico, Pai. Faz de volta, papai querido, aquilo que o Senhor só tem o poder para fazer, Pai. Reveste-nos, meu Pai, com unção, Pai, com fogo, Pai. Nós queremos dar testemunho do Teu amor, Pai, e por isso eu te peço, faz acontecer milagres aqui nessa noite, Pai. Faz acontecer, Senhor. Faz acontecer, Senhor. Esse lugar é